Nesta semana eu recebi uma consulta de um cliente em que a situação da obra dele se envolvia de uma maneira que eu achei interessante compartilhar com vocês a solução que eu adotei para a situação específica deste cliente. Este cliente tinha nos fundos do terreno dele uma parte que não estava coberta. Então ele queria dar aproveitamento nesta área, cobrindo-a. A situação que vamos exemplificar nesse tutorial é uma situação muito normal no dia a dia de quem trabalha com estruturas metálicas. Se não vejamos a situação do cliente, ele tinha um terreno onde um dos lados era inclinado em relação aos outros. Então essa é a solução. Esta é a situação que ele tem nos fundos de seu terreno. Como vamos proceder? Primeiro nós temos que ter em mente como nós vamos dispor uma estrutura para cobrir esta área. Eu dei a seguinte sugestão para o cliente. Uma treliça junto a um oitão, treliças intermediárias e treliça no outro oitão. Bem, vamos dar nome nessas treliças para facilitar o nosso entendimento. Vamos considerar elas como sendo a tesoura T1, T2, T3 e T4. Note que todas essas treliças elas vão ter comprimentos diferentes. Vamos chamar esse como sendo o comprimento da tesoura 4, este o comprimento da tesoura T3, este o vão da tesoura T2 e este o vão da tesoura T1. Suponhamos ainda que nessa posição, vou marcar com a caneta vermelha, nós tenhamos a terça de cumieira, ou o eixo da terça de cumieira. Bem, a pergunta que me veio logo na cabeça é que alguém poderia me dizer: professor, como é que eu vou definir cada uma dessas tesouras, uma vez que elas têm comprimentos diferentes? Notemos que nós temos dois caimentos em relação à cumieira. Um caimento para a direita e outro caimento para a esquerda. Então, este pano formado pela cumieira, pela T1, T4 e a lateral é o mesmo. E o mesmo acontece com este pano formado pela lateral inclinada, a cumieira e as tesouras T4 e T1. Ou seja, toda esta área que eu estou demonstrando fica no mesmo plano. Então, para montarmos os gabaritos de fabricação dessas tesouras T1, T2, T3 e T4, primeiramente nós temos que definir qual é a tesoura de maior comprimento, e neste caso é a tesoura T1. Então vamos desenhar hipoteticamente o gabarito dessa tesoura T1. Hipoteticamente essas são as posições das barras de banzos. Nós temos então uma terça de cumieira, nós vamos ter uma terça da lateral e outra terça na outra lateral esquerda, que ela vai ser inclinada em relação à planta baixa. Bem, entre essas duas terças, as terças da lateral plana e a cumieira, eu vou lançar, hipoteticamente, uma linha de terça intermediária. E a mesma coisa, eu vou lançar junto à parede inclinada, uma terça. E entre o apoio esquerdo da tesoura T1 e a cumieira, eu vou lançar uma outra terça paralela às outras terças de cumieiras
e do plano da direita. Então aqui eu tenho definido todos os posicionamentos de terças. Notem que esta terça ela vai ter que se apoiar numa terça que vai unir a TO2 com a tesoura T3. Então essa terça, teoricamente, ela teria um outro dimensionamento em relação às demais. Bem, então eu tenho as terças definidas, hipoteticamente da tesoura T1. Nessa tesoura T1, então eu tenho o vão L1. Um treliçado genérico. Ok? Essa é a tesoura T1. Bem, para a tesoura T2, notemos que ela tem como lado fixo a parede reta, a parede perpendicular com as tesouras. Então, nessa tesoura T2, o ponto fixo será essa tesoura. E eu vou colocar uma distância L2 a partir desse ponto, o limite para essa tesoura T2. Vou botar L2, vou medir e hipoteticamente deu aqui. Bem, o que eu tenho que fazer? Eu vou montar o gabarito desta tesoura T1 para poder tirar a tesoura T2. O gabarito então seria, vou marcar na tracejada, a continuação do bando superior além da tesoura T2. Notem que este é o vão da tesoura T2. E a posição das terças continuam alinhadas com a da tesoura T1. Ou seja, nós simplesmente pegamos a tesoura T1 e cortamos exatamente a uma distância L2 do apoio direito. E o treliçado? Bom, o treliçado, vamos manter o mesmo treliçado até a região onde tem a diminuição do vão. Qual é a novidade nessa tesoura T2? É exatamente este trecho ao lado da parede inclinada. Então aqui temos a tesoura T1, tesoura T2. E o mesmo procedimento nós vamos adotar para a tesoura T3. Nós vamos pegar o mesmo gabarito da tesoura T1 e vamos cortar a uma distância do lado direito de L2 a tesoura para montarmos a T3. Então, projeção da tesoura T1, da mesma maneira, as terças continuam no mesmo alinhamento das de cima. O treliçado é o mesmo da tesoura T1. Qual é a novidade? Notem que a posição dessa terça ela vai se projetar fora da treliça. Então, este é o treliçado. O que teremos aqui na posição da tesoura T2 junto ao apoio inclinado? Nós temos essa terça inclinada. Então nós teremos uma terça aqui, que é essa terça inclinada, e a mesma terça inclinada na tesoura T3. Este é o vão L3. E finalizando, a nossa tesoura T4. Mesmo princípio. Projeção da tesoura T1. Há uma distância então L4 a partir do apoio direito, que é o lado fixo da obra. Eu vou ter a minha extremidade da tesoura T4. Posição das terças na tesoura T2. Posições das terças na tesoura T1. Treliçados iguais ao do lado direito das tesouras T1, T2 e T3.
E a novidade é essa última diagonal. Então o que é que eu estou indicando aqui na cor vermelha tracejada? A projeção da tesoura T1. Então aqui nós temos uma vista superior e os gabaritos, vamos chamar assim, das treliças. Observem que, à medida que os comprimentos das tesouras vão diminuindo, esta altura, junto à parede inclinada, elas vão se modificando. Ou seja, na tesoura mais curta, essa altura é a que tem maior medida. E assim vai diminuindo. Tá ok, pessoal? Eu achei interessante passar esse feedback para vocês, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, se ainda não se depararam com essa situação, provavelmente vocês vão passar por um caso parecido, então segue isso aqui sendo uma dica.